Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. A madrugada de 3 de outubro de 1998 começou como tantas outras na BR-116, uma faixa de asfalto solitária, cortando o coração de Minas Gerais sob a garoa fina que fazia o asfalto brilhar como vidro. Mas naquela noite, o brilho escondia algo mais. Motoristas que cruzavam o quilômetro 482 relataram o mesmo quadro. Uma mulher caminhando sozinha, descalça, vestida de branco. O véu arrastava no chão molhado. O olhar parecia perdido entre o passado e o nada. Alguns tentaram parar, outros aceleraram, tomados por um medo que não sabiam explicar. Horas depois, o corpo foi encontrado caído à beira da estrada, o vestido encharcado, o buquê ainda preso entre os dedos. Nenhum sinal de agressão, nenhum indício de luta. Apenas um carro abandonado a poucos metros, com o rádio ligado tocando uma música suave, uma valsa de casamento. Era como se o tempo tivesse parado exatamente ali, no instante em que um sim jamais foi dito. Os jornais chamaram de acidente incomum. A polícia fechou o caso com rapidez. Mas quem morava por ali sabia, aquele não era o primeiro corpo a aparecer naquele trecho. A BR-116 sempre teve algo de sinistro. Uma estrada que parece engolir histórias e devolver apenas o eco. Cada curva guarda uma lembrança, cada ponte uma promessa quebrada. E entre os caminhoneiros, um nome começou a se espalhar em sussurros. A noiva da BR-116. O que aconteceu naquela madrugada? O que fez Patrícia Helena Duarte, uma mulher de 26 anos, abandonar o altar, desaparecer sob chuva, intensa e morrer sozinha em uma das estradas mais perigosas do país? Fugiu de alguém ou de algo? Ao investigar os rastros deixados naquela noite, descobrimos que o mistério vai além de um corpo encontrado. Há registros, cartas e um diário que nunca deveria ter sido lido. Há uma sequência de coincidências demais para serem ignoradas e pessoas que prefeririam que essa história permanecesse enterrada. Neste documentário, vamos reconstruir o que realmente aconteceu antes da última dança. Mas, antes de revelar o que Patrícia viu e o que tentou esconder, uma pergunta precisa ser feita. Será que a noiva da BR-116 é apenas uma lenda? Ou a estrada ainda guarda o segredo de um crime perfeito? Antes de seguirmos com a investigação, aproveite para se inscrever no canal Arquivos Perdidos BR e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos casos esquecidos que estamos prestes a revelar. Histórias que o tempo tentou apagar, mas que agora voltam à tona. O ano era 1998. O Brasil tentava se equilibrar entre o otimismo econômico e as rachaduras invisíveis que se abriam no interior do país. Nas pequenas cidades cortadas pela BR-116, o progresso chegava em forma de caminhões, de outdoors, com promessas e de um silêncio que escondia mais do que revelava. Ali, o tempo andava devagar, como se as décadas anteriores ainda ecoassem nas calçadas de paralelepípedo e nos rádios que tocavam sucessos antigos. Naquele cenário de tradição e vigilância moral, um casamento era mais do que uma cerimônia, era uma sentença social. O amor vinha depois da conveniência e o perdão raramente. A reputação familiar valia mais que a verdade, e a vergonha pública era uma mancha impossível de apagar. Patrícia Helena vivia nesse contexto. Um mundo que exigia obediência e aparência, onde qualquer desvio era punido com o esquecimento. A BR-116, por sua vez, era o espelho dessa dualidade. Estendendo-se do sul ao nordeste, a rodovia era a espinha dorsal de um país em constante fuga. Por ela, passavam caminhoneiros, fugitivos, mercadorias ilegais e histórias que nunca chegavam ao destino. Alguns a chamavam de a Estrada dos Vivos,
outros de A Rodovia da Morte. O asfalto parecia absorver o medo e o sangue, e nas madrugadas chuvosas dizia-se que a estrada ganhava voz, um sussurro metálico que vinha dos quilômetros esquecidos. Em 1998, o trecho mineiro da BR era temido até pelos mais experientes. Desaparecimentos, assaltos e acidentes inexplicáveis se acumulavam nos registros policiais. E, como sempre, o sistema tratava o medo com burocracia. Carimbos, relatórios, silêncio. Nenhum mistério merecia ser lembrado, desde que o expediente terminasse no horário. A cidade onde Patrícia vivia refletia o mesmo padrão. Pequena, pacata, dividida entre a fé e a fofoca. As pessoas sabiam de tudo, mas falavam de nada. Havia uma igreja, uma praça e um salão paroquial, onde as festas de casamento eram os grandes eventos do ano. O noivo, o vestido, o padre, tudo precisava seguir o protocolo. Ninguém imaginava que aquele ritual sagrado terminaria no acostamento de uma estrada. Quando a notícia da noiva desaparecida surgiu nos jornais locais, a reação foi imediata. Espanto, curiosidade e logo silêncio. As autoridades preferiram culpar o acaso. Os supersticiosos culparam a estrada e os religiosos o pecado. Ninguém quis enxergar o que estava diante dos olhos, o símbolo de um país onde a verdade se perde entre a fé e o medo, entre o altar e o asfalto. E talvez seja por isso que até hoje a história da noiva ecoa nas paredes daquela cidade. Porque antes de morrer na estrada, Patrícia já era uma vítima do tempo em que viveu, tempo de obediência, de aparência e de medo. Mas quem era Patrícia Helena Duarte antes de se tornar um fantasma na beira da BR-116? Para entender o mistério, é preciso conhecer a mulher por trás do vestido branco e os segredos que ela guardava no silêncio. Patrícia Helena Duarte tinha 26 anos e o tipo de doçura que o tempo não costuma preservar. Era professora na escola municipal e costumava chegar cedo, o cabelo sempre preso, o sorriso contido, o olhar de quem carregava uma calma rara. Morava com os pais, em uma casa simples, com varanda e cheiro de roupa lavada ao sol. Os vizinhos lembram de vê-la regando as plantas, escrevendo cartas, sonhando com o casamento que seria o primeiro grande evento da família Duarte. Desde pequena, Patrícia acreditava na ordem das coisas: estudar, casar, construir uma vida. Tinha fé no destino e uma ingenuidade que para muitos era virtude, para outros, fragilidade. Guardava um diário onde anotava tudo: as lições de sala, os planos de futuro, os receios que nunca confessava a ninguém. Nas últimas páginas escreveu: quando amo, amo inteiro, mas às vezes amar é o mesmo que se perder. O noivo, Eduardo, era um homem reservado, conhecido por administrar o pequeno posto de combustível da cidade. Tinha fama de correto, mas um temperamento difícil. Patrícia via nele a promessa de estabilidade e talvez a salvação de uma vida previsível demais. Era o tipo de relação em que o amor se confundia com obrigação e a fé com medo de desobedecer. Nas semanas que antecederam o casamento, algo começou a mudar. Colegas de escola notaram que Patrícia estava inquieta, distraída, como se carregasse um peso invisível. Um dia, durante o recreio, ela comentou que alguns sonhos pareciam avisos. Na véspera da cerimônia, foi vista parada na janela por longos minutos, observando a estrada. Disse à mãe que precisava tomar uma decisão difícil. No entanto, ninguém deu importância. Em cidades pequenas, pressentimentos femininos raramente são levados a sério. E no caso de Patrícia, o destino já havia sido traçado. Na manhã do casamento, ela se arrumou em silêncio, sem lágrimas, sem riso. Os registros em vídeo mostram uma mulher que sorri por educação, não por alegria. Um detalhe quase imperceptível: no buquê
Entre as flores brancas havia uma única rosa vermelha, símbolo de amor ou de aviso, dependendo de quem observa. Tudo nela parecia dizer que algo estava errado, mas ninguém ouviu. E talvez seja justamente aí que o mistério começa. Não na estrada, não na chuva, mas naquele olhar perdido que antecede o grito silencioso de quem já sabe o que vai acontecer. E naquela noite, quando a cidade se vestiu para celebrar, Patrícia caminhava em direção ao altar, sem imaginar que seus passos a levariam para o destino mais sombrio que a BR-116 já testemunhou. A noite de 3 de outubro começou com o som dos sinos da pequena igreja de São Joaquim, ecoando por sobre as ruas molhadas da cidade. A cerimônia estava marcada para as 7, mas a chuva já caía desde o final da tarde, grossa e silenciosa, como se o próprio céu tentasse avisar que algo estava errado. Os convidados chegavam apressados, abrigando-se sob guarda-chuvas, enquanto o coral afinava as vozes e o fotógrafo testava o flash, impaciente. Patrícia Helena chegou por último, de carro, acompanhada apenas da mãe. Vestia um vestido simples, de renda leve, sem extravagâncias. Quando desceu, o vento soprou o véu sobre o rosto e, por um instante, ela pareceu hesitar diante da porta da igreja. O motorista do carro lembraria depois que ela respirou fundo e murmurou algo inaudível antes de atravessar a calçada. Dentro do templo, a atmosfera era de expectativa. Eduardo, o noivo, esperava junto ao altar, visivelmente tenso. Testemunhas afirmaram que ele evitava olhar para o fundo da nave. Uma mulher desconhecida, sentada nas últimas fileiras, observava cada movimento com expressão indecifrável. Ninguém sabia quem era, mas sua presença se tornaria peça central nas versões futuras. A cerimônia começou com atraso. Patrícia caminhou até o altar em passos lentos, o olhar fixo à frente. Quando o padre perguntou se ela aceitava o matrimônio, uma pausa longa se instalou, tão longa que os presentes começaram a se entreolhar. Ela não respondeu de imediato, apenas apertou o buquê com força, a ponto de quebrar o caule das flores. Nesse instante, um trovão ribombou do lado de fora e as luzes da igreja oscilaram. Segundo relatos, foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu com um estalo. Um homem, alto, de casaco escuro, permaneceu ali por poucos segundos observando. Patrícia o viu. Seu semblante mudou. Medo, reconhecimento, talvez culpa. Ela deu um passo atrás, depois outro. O padre tentou retomar o controle, mas ela já havia largado o buquê. Correu até a saída lateral sob os gritos confusos dos convidados e desapareceu na tempestade. Do lado de fora, o barulho da chuva abafava tudo. Patrícia entrou em seu carro, um modelo antigo, branco, e arrancou pela rua principal em direção à BR-116. O vestido, encharcado, se prendia aos pedais. As testemunhas contam que o carro acelerou demais, quase colidindo na esquina. Foi a última vez que alguém a viu com vida. 3 horas depois, às 22h43, um caminhoneiro avistou um veículo parado no acostamento, motor ligado, faróis baixos. Ao se aproximar, percebeu a porta do motorista aberta e o som distante de uma música tocando no rádio. O banco estava vazio. Seguindo a trilha das marcas de sapato, ele encontrou o corpo, de bruços, a poucos metros da pista, coberto parcialmente pela lama e pelo véu rasgado. Nenhum ferimento grave, nenhum sinal de atropelamento. A perícia diria mais tarde que o corpo havia sido cuidadosamente posicionado. A bolsa e o anel de noivado estavam intactos. E no porta-luvas, um envelope rasgado numa fotografia antiga, parcialmente danificada pela água. Mas havia algo que não constava no relatório oficial. A fita cassete caída no chão do carro, próxima ao tapete do passageiro.
O caminhoneiro, sem entender o que via, guardou o objeto e só o entregou às autoridades 2 dias depois. Quando a polícia tentou ouvir o conteúdo, a gravação estava apagada. E assim, a história que começou com flores e promessas terminava à beira da estrada. Entre a chuva, o som distante dos motores e o peso de um silêncio que jamais seria explicado. Na manhã seguinte, a cidade acordaria sob um luto que ninguém sabia como nomear. E o que a princípio parecia um acidente trágico começaria a revelar um rastro de perguntas que a polícia jamais quis responder. O amanhecer de 4 de outubro trouxe uma luz pálida e indiferente sobre a pequena cidade. A chuva havia cessado, mas o ar permanecia denso, saturado de silêncio. Na rádio local, o apresentador noticiou em tom apático o achado de um corpo feminino na BR-116. Não mencionou o nome, tampouco o vestido de noiva. Apenas números, coordenadas e uma breve nota. Possível acidente, aguardando o laudo oficial. Na escola municipal, os alunos chegaram e encontraram a sala de Patrícia vazia. O quadro ainda exibia a lição da semana anterior e sobre a mesa havia um livro aberto na metade. A diretora, tentando conter as lágrimas, trancou a porta e colocou um buquê de flores brancas no batente. Do lado de fora, alguns moradores começaram a se reunir, primeiro por curiosidade, depois por espanto. O assunto se espalhou rápido, mas a verdade se diluía em versões cada vez mais distantes. O velório foi discreto. Poucos convidados do casamento compareceram. Eduardo, o noivo, apareceu no fim da tarde, de rosto abatido, vestindo a mesma roupa do dia anterior. Sentou-se ao lado do caixão. Não chorou, não falou. Apenas permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas. Um jornalista local tentou se aproximar, mas foi contido pelo pai da vítima. Nenhuma entrevista, nenhuma palavra. À noite, o corpo foi levado ao cemitério da cidade vizinha, longe das câmeras e da curiosidade pública. O caixão fechado. A imprensa regional, pressionada por notícias políticas e falta de provas concretas, tratou o caso como encerrado. Nos arquivos de 1998, o nome de Patrícia Helena Duarte aparece apenas em uma nota de rodapé, uma entre dezenas de mortes não esclarecidas nas estradas federais. Enquanto isso, na BR-116, flores começaram a surgir à beira do quilômetro onde o corpo foi encontrado. Ninguém assumia tê-las deixado. Alguns diziam que era a mãe da moça, outros que era o noivo tentando se redimir. O fato é que por anos, sempre no início de outubro, alguém voltava ao mesmo ponto e deixava o mesmo buquê, branco, com uma única rosa vermelha no centro. Com o passar das semanas, o caso foi sendo engolido pela rotina. A igreja retomou suas cerimônias, o posto de combustível reabriu e a cidade voltou ao seu ciclo de silêncio. Mas entre os poucos que ousavam falar, um boato crescia, o de que o casamento nunca deveria ter acontecido, que Patrícia havia descoberto algo grande demais para ser dito em voz alta, e que sua fuga na chuva não foi um ato de desespero, foi uma tentativa de sobrevivência. E é justamente aí que a história muda de rumo. Porque quando a polícia abriu o inquérito e começou a seguir as primeiras pistas, percebeu-se que nada naquele caso era o que parecia ser. Nem o corpo, nem o carro, nem o homem que dizia amá-la. Na manhã seguinte ao enterro, a Polícia Civil iniciou uma investigação protocolar. O delegado responsável, homem de fala lenta e olhar desconfiado, classificou o caso como morte suspeita em área de rodovia. Era uma forma elegante de dizer que não havia pressa em descobrir nada. O relatório preliminar apontava a ausência de sinais de violência, mas também nenhuma explicação plausível para a morte. O corpo de Patrícia não apresentava hematomas, cortes ou fraturas. Apenas um arranhão na
base do pescoço. Leve demais para ser relevante, grave o bastante para incomodar. O carro foi levado ao pátio municipal. A perícia encontrou o motor intacto, tanque cheio e o rádio ainda sintonizado na mesma estação que tocava a trilha sonora do casamento. No banco do passageiro, o buquê já murcho e um pedaço do véu preso no câmbio de marchas. No chão, o envelope rasgado e a fotografia parcialmente danificada pela água. Nela, Patrícia aparecia ao lado de uma mulher mais velha, ambas em frente a um caminhão com a placa coberta de lama. No verso, a frase escrita com caneta azul: "Você precisa saber antes do sim." Os investigadores não conseguiram identificar a mulher da foto. Eduardo, o noivo, disse nunca tê-la visto. Contudo, um funcionário do posto de gasolina recordou ter notado uma visitante misteriosa na semana anterior ao casamento. Uma mulher que ficou conversando com Patrícia dentro do carro por quase meia hora. Ninguém sabia quem era e nenhuma câmera de segurança registrou a cena. O exame toxicológico deu negativo. Não havia álcool, nem drogas, nem substâncias que justificassem o desmaio ou a parada cardiorrespiratória. Ainda assim, a perícia concluiu o laudo com uma observação estranha. A vítima apresentava expressão facial serena, incompatível com queda acidental. Era como se a morte tivesse sido prevista ou aceita. Enquanto isso, o noivo começava a se tornar o centro das suspeitas. Durante o interrogatório, Eduardo se contradisse diversas vezes. Primeiro, afirmou que Patrícia saiu da igreja sozinha, sem motivo aparente. Depois, disse que ela havia recebido um bilhete momentos antes da cerimônia. Perguntado sobre o conteúdo, respondeu que o papel havia desaparecido. A polícia, porém, jamais encontrou o bilhete. A família de Patrícia pressionava por respostas, mas os dias se tornaram semanas, e as semanas, silêncio. O delegado parecia disposto a encerrar o caso. Faltavam provas, testemunhas e, principalmente, vontade. No arquivo oficial, o inquérito foi carimbado como morte acidental por causas indeterminadas. Um termo frio que esconde o calor do medo. Mas algo não se encaixava. O envelope, a foto, a mulher desconhecida, o homem na porta da igreja, o buquê deixado intacto, tudo apontava para um padrão invisível, uma história subterrânea que os relatórios preferiam ignorar. Foi então que um policial mais jovem, recém-transferido, decidiu revisar o material apreendido. Ao rebobinar a fita cassete danificada, ouviu um ruído, baixo, quase imperceptível. Uma voz feminina sussurrando algo que soava como um nome, seguido de uma respiração ofegante. O som era breve, mas suficiente para despertar a dúvida que mudaria o rumo da investigação. E é a partir desse ponto que o caso deixa de ser apenas um mistério e se transforma em labirinto. Porque quando as primeiras versões começaram a surgir, nenhuma delas contava a mesma história. E todas pareciam esconder a mesma verdade. Com o avanço da investigação, o caso de Patrícia Helena Duarte se fragmentou em versões que pareciam disputar não apenas a verdade, mas o próprio direito de existir. Cada depoimento, cada lembrança, cada rumor parecia apontar para um culpado diferente. E, ao mesmo tempo, para ninguém. A cidade, antes unida pela comoção, agora se dividia entre o desejo de esquecer e o impulso de culpar. A primeira teoria nasceu do senso comum, o amor traído. Alguns diziam que Patrícia havia descoberto algo sobre o noivo minutos antes do casamento. Um bilhete. Misterioso, uma revelação sussurrada, talvez uma confissão. Segundo essa versão, o choque emocional teria sido tão devastador que ela fugiu em desespero, perdendo o controle do carro e morrendo sozinha na estrada. Era a narrativa mais conveniente, uma tragédia romântica limpa e sem culpados. Mas havia quem enxergasse além.
Um antigo colega de Eduardo revelou que o noivo mantinha negócios escusos ligados ao transporte clandestino de cargas pela BR-116 e que o caminhão da fotografia, aquele onde Patrícia aparecia sorrindo ao lado de uma mulher desconhecida, pertencia a uma das empresas investigadas por contrabando. Segundo ele, Patrícia havia encontrado documentos comprometedores semanas antes do casamento e confrontado o noivo. Depois disso, passou a receber ligações anônimas e bilhetes deixados em sua porta. Outra teoria, mais sombria, surgiu dos caminhoneiros que cruzavam o trecho. Diziam que, nas noites que antecederam o casamento, uma mulher vestida de branco fora vista caminhando na beira da pista, quase sempre próximo ao quilômetro onde o corpo foi encontrado. Alguns juravam que era Patrícia, outros que era um aviso, uma aparição que antecedia mortes. As lendas da noiva da estrada começaram a se misturar ao caso real, criando uma névoa onde a superstição e o medo se tornavam parte da investigação. Mas havia ainda uma quarta versão, a mais inquietante. Segundo registros não divulgados à imprensa, Patrícia teria procurado a delegacia local 2 semanas antes do casamento. Pediu para falar reservadamente com o delegado. O conteúdo da conversa nunca foi registrado, mas o policial que a atendeu lembra de uma frase: "Se algo acontecer comigo, olhem para o lado errado." O lado errado, ninguém soube o que significava. O documento sumiu dos arquivos, assim como o bilhete do dia da cerimônia. Com o passar dos meses, o caso foi se tornando um espelho das próprias contradições humanas. Amor e medo, culpa e silêncio, fé e mentira. Cada um enxergava em Patrícia o reflexo de sua própria história. A mulher ingênua, atraída, a curiosa demais, a que soube o que não devia. E em Eduardo, o símbolo de um país acostumado a conviver com a impunidade. As autoridades, diante de tantas versões, optaram pela mais simples. O relatório final concluía que não havia indícios de crime, apenas coincidências infelizes. Um parágrafo frio encerrou oficialmente o caso. Mas, nas madrugadas, caminhoneiros continuavam a relatar o mesmo fenômeno. Uma figura feminina, surgindo entre a neblina, pedindo carona, desaparecendo no retrovisor. Por anos, o caso adormeceu nesse terreno pantanoso entre a realidade e a lenda. Até que um único detalhe esquecido, uma evidência que ninguém julgou importante, voltaria à tona, abrindo uma ferida que o tempo tentou cicatrizar à força. O caso da noiva da BR-116 parecia enterrado para sempre. Até que 17 anos depois, um arquivo esquecido reacendeu o que restava do mistério. Em 2015, durante a digitalização dos registros da antiga delegacia de São Joaquim, um funcionário encontrou uma caixa de papelão sem etiqueta, coberta por poeira e marcas de umidade. Dentro dela estavam cópias de relatórios incompletos, negativos fotográficos e um recibo de apreensão que não constava em nenhum inventário oficial. Fita cassete, evidência sonora 04-10-1998. A fita, até então considerada perdida, havia sido gravada na noite do crime. Um técnico aposentado, ao tentar restaurar o áudio, descreveu a cena como uma respiração entrecortada e uma voz de mulher dizendo algo que parecia um aviso. Quando o som foi amplificado, as palavras se tornaram audíveis. Ele descobriu, ele sabe. A revelação virou ruído nos corredores da nova delegacia, mas nunca chegou à imprensa. A voz, supostamente de Patrícia, mudava tudo. Se ela realmente fez aquele chamado, significava que não estava sozinha e que fugia de alguém. Os investigadores que revisitaram o caso perceberam que o horário da gravação coincidia com a ligação registrada às 22h15, no mesmo trecho da BR-116. A ligação havia sido arquivada como não concluída, mas agora se encaixava perfeitamente na linha do tempo da morte.
A fita foi enviada para análise de voz, mas o laboratório não conseguiu confirmar a identidade. Ainda assim, o timbre, o sotaque e a respiração coincidiam com os de Patrícia em uma gravação de aula encontrada por ex-alunos. A probabilidade de ser ela ultrapassava 90%. O conteúdo gerou novas suspeitas. Ele descobriu, mas quem era ele? O noivo, o homem visto na igreja, o possível cúmplice dos negócios ilícitos ou alguém que ela mesma tentava proteger? O delegado responsável pela nova análise optou por não abrir o caso novamente, oficialmente por falta de provas, extraoficialmente por medo de comprometer nomes que ainda viviam na cidade. Mas o mais perturbador estava por vir. Ao investigar o número de onde a ligação partiu, os técnicos descobriram que a linha telefônica havia sido desativada em 1999, registrada originalmente no nome de uma mulher, Helena Duarte, mãe de Patrícia. A ligação que pedia socorro foi feita do próprio telefone da casa da família, mas registrada a quilômetros dali, na BR-116. Como um aparelho residencial poderia originar uma chamada de uma estrada deserta? A explicação técnica foi considerada impossível. O aparelho não apresentava desvio de linha, nem havia sinal de clonagem. O que restava era o mistério, uma voz que voltou do passado, um pedido de ajuda que atravessou décadas e um eco que continuava a ressoar entre o altar e o asfalto. E quando todos acreditavam que o caso voltaria a dormir em paz nos arquivos mortos, o tempo tratou de revelar seu golpe final. Porque o que veio a seguir não apenas reacendeu a dúvida, trouxe de volta o silêncio. Depois da descoberta da fita, o caso parecia prestes a ressurgir. Mas, como tantos outros segredos nascidos nas estradas, o tempo tratou de apagá-lo. O delegado responsável pela reabertura foi transferido subitamente para outra cidade. O funcionário que encontrou o arquivo pediu afastamento por motivos de saúde. E a caixa com as evidências, a mesma que abrigava a gravação e a fotografia, desapareceu dos arquivos centrais antes que pudesse ser catalogada. Nos anos seguintes, a delegacia de São Joaquim pegou fogo durante uma tempestade elétrica. O incêndio consumiu registros, laudos e relatórios de dezenas de casos. Nenhuma investigação foi aberta. O prédio foi demolido meses depois e sobre suas ruínas ergueu-se um estacionamento. Nenhum marco, nenhuma placa, apenas o chão frio onde o esquecimento se tornou permanente. A família de Patrícia mudou-se para o interior de Minas. A mãe, Helena, faleceu em 2009, sem jamais aceitar a explicação de morte acidental. O pai, que havia jurado descobrir a verdade, viveu os últimos anos em silêncio, repetindo a mesma frase quando questionado. Ela não estava sozinha. O túmulo de Patrícia, discreto e sem fotografia, é visitado por desconhecidos, que deixam flores e bilhetes pedindo proteção nas viagens pela BR-116. A lenda da noiva que aparece na chuva se espalhou entre motoristas e moradores, transformando a tragédia em superstição. A cada outubro, caminhoneiros relatam a mesma cena. Uma mulher vestida de branco à beira da estrada, de olhos fixos nos faróis que se aproximam. Alguns dizem que ela pede carona, outros que apenas observa, imóvel, até desaparecer no retrovisor. O ponto exato é sempre o mesmo, o quilômetro onde o corpo de Duz Patrícia foi encontrado. No entanto, para além das histórias e do folclore, restam lacunas. O laudo desaparecido, o bilhete nunca recuperado, a voz gravada que clamava socorro de um telefone impossível. O caso da noiva da BR-116 se tornou um símbolo de tudo o que o país prefere não lembrar. Crimes sem solução, mulheres silenciadas, verdades arquivadas sob carimbos de descaso. Nas madrugadas, o vento que percorre aquele trecho carrega um som que poucos notam. Um murmúrio breve, indistinto, quase humano,
Os que passam rápido não percebem. Os que param dizem sentir um frio que não vem da chuva, mas de uma presença que observa paciente à espera de ser ouvida novamente. E foi essa presença, esse eco que o tempo não conseguiu apagar, que décadas depois guiaria os passos de um jornalista até os escombros do passado. O que ele encontraria mudaria tudo o que se sabia sobre o caso e reacenderia o medo que a cidade lutou tanto para esquecer. Em 2023, 25 anos após o ocorrido, o caso da noiva da BR-116 ressurgiu das cinzas, literalmente. Um jornalista investigativo, Rafael Moreira, trabalhava em uma reportagem sobre crimes não resolvidos nas estradas brasileiras quando ouviu, por acaso, um caminhoneiro mencionar a lenda da mulher que ainda acena na chuva. O nome de Patrícia Helena Duarte reapareceu como um sussurro, uma lembrança quase apagada. Movido pela curiosidade, Rafael viajou até São Joaquim, uma cidade que, à primeira vista, parecia ter esquecido o passado. Mas o silêncio que encontrou dizia mais do que qualquer relato. Os moradores mais antigos desviavam o olhar quando ele fazia perguntas. A maioria fingia não lembrar. Ainda assim, uma mulher idosa, ex-secretária da delegacia, aceitou conversar. Com a voz trêmula, contou que guardava algo que não devia existir mais. Do fundo de um baú enferrujado, retirou um VHS antigo, sem rótulo, com a fita parcialmente derretida. Disse que o objeto havia sido retirado dos escombros da delegacia após o incêndio e que, por medo, nunca o entregou às autoridades. Ao reproduzir o conteúdo em um laboratório de restauração, Rafael testemunhou imagens que mudariam para sempre a forma como o caso era contado. O vídeo mostrava o resgate do corpo de Patrícia na noite da descoberta. O foco da câmera é trêmulo, mas o som é claro. Enquanto os peritos registravam o local, uma voz masculina surge, fora de quadro. Desliga isso, não é para registrar. A ordem é seguida de uma movimentação brusca e o vídeo corta abruptamente. O rosto de quem falou nunca aparece. A análise do áudio revelou algo ainda mais perturbador. O tom de voz coincidia com o do delegado responsável pela investigação em 1998, o mesmo que, anos depois, foi transferido e jamais voltou a falar sobre o caso. Quando Rafael tentou localizá-lo, descobriu que o homem havia morrido em 2011 em circunstâncias nunca esclarecidas. Nenhum parente, nenhum registro de obituário. Era como se tivesse sido apagado da história. O jornalista publicou um artigo preliminar em um portal independente. Em menos de 24 horas, a matéria viralizou. Leitores de todo o país começaram a relatar experiências semelhantes, aparições, sonhos recorrentes com uma noiva, coincidências envolvendo a BR-116. O mito se misturava à realidade e o caso ganhava força, como se o tempo finalmente devolvesse voz ao que foi silenciado. Mas o retorno da história também despertou antigos medos. Dias após a publicação, Rafael recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma foto. A mesma imagem encontrada no carro de Patrícia, agora sem danos, perfeitamente nítida. Atrás, uma nova frase escrita em caneta azul. Nem todos os fantasmas estão mortos. Rafael relatou ter sentido naquele instante a mesma sensação descrita por tantos outros, a de estar sendo observado. Decidiu encerrar a investigação pública, mas manteve o material guardado em local desconhecido. Disse que algumas verdades não precisam de plateia, apenas de lembrança. E talvez seja justamente essa lembrança, esse esforço em resistir ao esquecimento, que torne a história da noiva da BR-116 mais do que um caso policial. Porque, no fundo, ela revela algo mais profundo sobre nós e sobre o preço de tentar apagar o que o tempo insiste em manter vivo. Há histórias que não se encerram, apenas mudam de forma.
A de Patrícia Helena Duarte é uma delas. O tempo tentou transformá-la em mito, mas o que persiste é o eco de algo muito mais humano. O medo. Medo de falar, de ser desacreditado, de lembrar. O caso da noiva da BR-116 não é apenas um enigma policial. É um retrato silencioso de uma época e de um país que aprendeu a conviver com o desaparecimento como rotina. Entre os relatórios queimados, as fitas perdidas e os olhares desviados, o que se revela é um padrão, a tendência de apagar aquilo que incomoda. Patrícia morreu 2 vezes, primeiro na estrada, depois no esquecimento. O crime, se é que houve um, foi engolido pelo descaso, a memória pela conveniência. E talvez seja justamente isso o que torna o caso tão perturbador. Ele não nos mostra apenas uma morte, mas o reflexo de uma sociedade que prefere o silêncio à verdade. A estrada, com seus quilômetros de solidão e promessas, torna-se símbolo do país que carrega nas costas os fantasmas do que não quis resolver. Cada cruz à beira do asfalto é um lembrete de histórias inacabadas, de investigações interrompidas, de vítimas reduzidas a estatísticas. E, entre essas cruzes, o nome de Patrícia permanece como um murmúrio que o vento insiste em repetir. Talvez por isso, tantos ainda afirmem vê-la. Não como espírito, mas como lembrança coletiva, um arquétipo de todas as mulheres caladas, de todos os segredos enterrados sob o peso da vergonha e da indiferença. A lenda da noiva da BR-116 não é apenas sobre um corpo encontrado. É sobre uma voz que tentou avisar e foi ignorada. Uma mulher que, mesmo morta, ainda tenta ser ouvida. O jornalista Rafael Moreira escreveu em seu último texto sobre o caso: Patrícia não queria ser lembrada como lenda, queria ser acreditada. Essa frase resume o que o tempo insiste em distorcer. Porque o verdadeiro horror não está na aparição na estrada, mas no fato de que, diante de tantas pistas, ninguém quis olhar de verdade. No fim, o caso nos obriga a encarar uma pergunta incômoda. Quantas histórias parecidas estão sendo apagadas agora, neste exato instante, sob a mesma justificativa burocrática de morte acidental? E quantas Patrícias ainda caminham sozinhas por estradas invisíveis, esperando que alguém as veja antes que o silêncio as alcance? Mas o silêncio nunca foi o fim, apenas o intervalo. Porque toda história que tenta ser esquecida carrega em si um último sussurro, um lembrete de que a verdade, por mais abafada que seja, sempre encontra um jeito de voltar. A estrada segue ali, cortando o país como uma cicatriz aberta, indiferente ao tempo, à chuva, aos carros que passam sem saber o que pisam. À noite, quando o vento sopra do sul e a neblina desce sobre o asfalto, dizem que ainda é possível ver algo se movendo entre os faróis distantes. Um vulto branco, o reflexo de um véu, ou talvez apenas a lembrança insistente de uma história que o país preferiu enterrar. O caso de Patrícia Helena Duarte nunca foi sobre um crime comum. Foi sobre a forma como o esquecimento se disfarça de paz. Sobre o modo como transformamos vítimas em lendas para suportar a culpa de não termos feito nada. Patrícia não voltou para pedir justiça. Voltou para lembrar que o silêncio também mata e que toda a verdade enterrada continua viva em algum lugar, à espera de quem tenha coragem de escutar. No fim, a BR-116 permanece como testemunha muda de tudo o que o tempo tentou apagar. O asfalto é o mesmo, os quilômetros os mesmos, mas quem passa por ali sabe que não é apenas o vento que sopra entre as curvas. É a memória, inquieta, teimosa, resistindo à poeira. Cada farol que se aproxima parece reiluminar por um segundo aquele momento congelado em 1998, quando uma mulher, vestida de noiva, caminhou sozinha na direção contrária da própria vida. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu,
Talvez a verdade esteja perdida entre relatórios queimados e vozes que preferiram calar. Mas algumas histórias não precisam de resolução, precisam de permanência. E enquanto o nome de Patrícia continuar sendo lembrado, mesmo que em sussurros, o esquecimento não terá vencido. Porque toda lenda nasce de uma verdade que alguém tentou esconder. E às vezes, lembrar é o ato mais perigoso e mais necessário que podemos cometer. Você ouviu mais um caso dos Arquivos Perdidos BR, onde o tempo apaga rastros, mas não verdades. Se você acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora e venha investigar conosco os ecos do que foi esquecido. Ative o sino para não perder o próximo episódio, porque talvez, no silêncio da próxima madrugada, outra história esteja prestes a voltar à tona.